Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Para você que está chegando agora, ideias com 2 As, um de acesso, um de adesão. Para você que já nos conhece, o Ideias é mantenedor da plataforma colaborasaude.com.br. Aqui em cima você tem um link para poder acessar a nossa plataforma. A colaborasaude.com.br é a plataforma estruturada no conceito de economia colaborativa, onde de um lado nós unimos pessoas que tenham necessidade de algum recurso na saúde e do outro lado pessoas jurídicas ou físicas que têm esse recurso e queiram fazer essa doação. Essa plataforma é totalmente gratuita e tem o objetivo de proporcionar acesso real aos recursos da saúde para quem de fato precisa. Então você pode entrar na plataforma, fazer a sua colaboração ou se inscrever no nosso canal, curtir os nossos posts, nossos vídeos, que você estará contribuindo diretamente para que a gente possa manter essa plataforma e com isso beneficiar o maior número de pacientes. Bom, vamos falar da entrevista hoje. A entrevista ela é super especial, mais do que especial, eu diria que ela é internacional, né? Porque obrigado, Tapini. O Otávio ele está na ponte Brasil, China, Estados Unidos, Europa, então foi super difícil a gente achar essa brecha, mas ele deu uma canja aqui para nós. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, mas vou deixar para que você conte toda a história. O Otávio é médico oncologista, PhD pelo Unicamp. Isso. Fez seu fellowship na universidade no sul da Flórida. No Moffitt Cancer Center em Tampa. Legal. Então, Otávio, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço as palavras bondosas, né? Com que você abre isso aí. É um prazer estar aqui conversando com você dentro dessa ideia de empreender no nosso país, né? E como você me pediu, a ideia é a gente contar um pouco da história dessa trajetória aí que agora, como a gente estava conversando, acabou de fazer 20 anos. A história de fundação da Evidências. A Evidências foi uma empresa criada por mim e pela minha esposa, que também é oncologista, a minha chefe, em 1998. Quando a gente estava na residência, terminando a residência de oncologia, mas assim, eu principalmente a Luciana um pouco também, a gente sempre teve uma queda pelos números, pela epidemiologia, por essa ideia de medicina baseada em evidências que em 98 era uma novidade, de meta-análise. Então, naquela época, a gente começou a se interessar por coisas que eram muito novas. Então, quando a gente chegava para falar de medicina baseada em evidências, meta-análise para o pessoal, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, esse cara é um ET, ninguém conseguia entender o que é que estava acontecendo. Até hoje ainda há alguma dificuldade, né? Mas assim, pelo menos o nome ficou conhecido. Hoje o nome é um nome conhecido, as técnicas são reconhecidas e aceitas, mas em 98 era novidade. Aí a gente começou a trabalhar com isso, a gente começou... se fosse hoje em dia, a empresa teria um nome chique, seria uma startup, né? Uma startup. Naquele tempo esse nome não existia. Então a gente montou a empresa, a gente começou principalmente... Aliás, a internet estava surgindo naquele tempo. Estava surgindo. No final da década de 90, início dos anos 2000. Exatamente. E foi a internet que nos deu um grande impulso, porque também nessa mesma época, essa ideia de epidemiologia, medicina baseada em evidências, estava criando o corpo. E nós montamos uma página na internet, evidências.com, não tinha o BR ainda na época, e a gente tomou uma decisão que foi ousada para a época, mas foi muito boa. A gente decidiu que todo o conteúdo que a gente produzisse, a gente ia deixar nessa página de graça. De graça, aberto. E aí a gente começou a falar do assunto e a página virou referência. E assim, no final de, 4, 5 anos, a página teve 500 mil acessos únicos, o que é muita coisa para aquela época. E aí a coisa começou a tomar corpo. A gente começou também a fazer muita revisão sistemática e meta-análise, que era uma grande novidade na época. E nós conseguimos fazer algumas publicações internacionais assim muito relevantes. Então a gente conseguiu fazer publicações no Annals of Internal Medicine, na Lancet, no Journal of Clinical Oncology, isso na em 5, 6 Cochrane anos. Library, em 5, 6 anos. Uau. Até menos. O grande boom de publicação da gente foi 2002, 2003. Então foi mais ou menos 2, 3 anos. 2, 3 anos aí. Por quê? Porque foi uma técnica que a gente aprendeu, a gente não desenvolveu, mas a gente aprendeu e aprendeu no momento certo, que era quando isso estava ganhando corpo. Foi quando a colaboração Cochrane começou a ter peso. Perfeito. E, enfim, foi desse jeito que a gente conseguiu crescer. E aí tem os fatos, né? Os americanos têm uma palavra que eu acho sensacional que chama serendipity.
que é o quê? É uma sequência de eventos coincidentes que levam a alguma coisa. Eu acho essa palavra sensacional. Então a gente teve uma série de serendípites aí nesse meio tempo. Que a gente fala por aqui que nada é por acaso. Nada é por acaso. É boa, uma boa tradução, nada é por acaso. Eu fui fazer uma visita no MOF de Kansas Center nos Estados Unidos como ouvinte. E lá eu conheci o Dr. Benjamin Jubelgovic, que na época era assim, o cara mais famoso, que mais desenvolvia dentro dessa área de medicina baseada em evidências na oncologia. Ele inclusive editou um livro chamado Evidence-Based Oncology, que a gente estudava nele. E o cara estava lá nesse hospital que eu fui, por coincidência a gente descobriu, a gente fez um contato com ele, e ele recebeu a gente de braços abertos. Eu passei uma semana lá, no fim de semana, na sexta, ele virou para mim e falou assim: então, negão, sabe o que é? Gostei de você, essa área é nova, não tem muita gente que entenda do assunto, você não quer vir trabalhar comigo aqui, não? E como você pode imaginar, eu quase caí de costa, né? Mas, enfim, eu aceitei o convite, fui para lá, fiquei lá o ano de 2001, e era nessa época que esse processo formal de avaliação de tecnologia em saúde estava começando... Crescendo. Começando mesmo, dentro dos health plans americanos. E a gente trabalhou com a Blue Cross Blue Shield. A Blue Cross Blue Shield contratou o Ben, né? E, obviamente, o Ben entrou comigo, e a gente fez algumas avaliações de tecnologia em saúde para a Blue Cross em 2001, você veja, o tempo tem quase 20 anos isso aí. E a gente aprendeu o negócio, fizemos o modelo do sistema de saúde, que é diferente do nosso aqui, mas foi um aprendizado interessante. Aí teve as Torres Gêmeas. Quando teve as Torres Gêmeas, eu decidi voltar para o Brasil. Eu resolvi não ficar, né? Eu pensei em seguir uma carreira acadêmica lá, já tinha até transferido meu programa de doutorado, mas eu decidi voltar. Enfim, o ambiente do país mudou, aquelas coisas. Eu voltei. Voltei para cá, fui para o consultório e continuei dentro, procurando levar esses conceitos. Eu dava muita aula, a gente estava brincando de viagem, né? Nessa época eu viajava muito dentro do Brasil. A gente montou um curso de medicina baseada em evidências, módulo 1, módulo 2, PowerPoint. E esse curso, ele foi dado em quase todos os estados do país. Foram 3 ou 4 só que a gente não foi, e pelo menos na capital e em pelo menos na cidade do interior. Então eu viajei o Brasil todo falando desses conceitos que eram novidade na época. Medicina baseada em evidências, avaliação de tecnologia de saúde e tal. Farmaconomia. Aí depois um pouquinho entra a farmaconomia, que é ali por 2008. Mas nessa época ainda, 2001, não tinha muito... o conceito ainda estava se desenvolvendo, né? Veio primeiro a epidemiologia e depois o custo. E nessa época... Até por conta da entrada dos biológicos, né? 2005, 2004, 2005... Quando esses agentes mais caros começaram a entrar, foi mais ou menos simultâneo no mundo inteiro. Foi quando começou a se falar disso, mas aí, também era uma a importância de discutir custo. Lógico. Né? Lógico. Só... E aí nessa época, os planos de saúde começaram a procurar, os planos de saúde aqui do Brasil, procuraram a gente e falaram assim, foi até um grande amigo meu, Birajara Ferreira, que é urologista, e ele assumiu a presidência da Unimed de Campinas. Um dia ele me ligou. Ele disse: Otavião, sabe aquele negócio que você aprendeu nos Estados Unidos? Eu acho que a gente podia montar aqui também. E assim a gente montou o primeiro serviço formal de avaliação de tecnologia em saúde do serviço privado brasileiro, até onde eu sei, foi esse que a gente montou em Campinas, que legal. 2002, 2003. E aí um fala para o outro, que fala para o outro, resultado. No final do ano a gente estava com uma empresa com 20 clientes. Uau. E assim... Operadoras. A gente começou com operadoras de plano de saúde. Precisando de gente, aí a gente começou a treinar a gente para vir trabalhar com a gente. Então, os residentes de oncologia, na época eu estava na PUC, a Luciana ficou na Unicamp e tal, a gente foi treinando as pessoas e pegando as pessoas boas para virem trabalhar com a gente. E trouxemos o Luciano, o Tobias, a Bruna, todas as pessoas assim, extremamente capacitadas que hoje estão aí numa posição de muito referência nessa área. E socamos o pau para trabalhar. E fomos trabalhando. Ali para o final de 2004, as indústrias farmacêuticas montaram a área de acesso, que não existia. Né? Quem trabalhava com plano de saúde, que era o nosso caso, era odiado pela indústria farmacêutica, odiado. Mas eles perceberam que
você precisa conversar. Era, né? Quem mandava glosar, né? Isso. Na visão da indústria. A visão da indústria é assim, esse é o cara que corta a minha conta. É isso. Não é, né? Isso. A gente disciplinava o uso, mas as coisas evoluíram, graças a Deus. A gente, nessa época de 2003, 2004, era um ambiente extremamente conflituoso, mas devagarzinho as coisas melhoraram. Ainda não está bom, mas melhoraram. A indústria montou essas áreas de acesso e começou também a demandar serviço nosso, de fazer avaliação de tecnologia lá, porque o governo também montou a Citec. Não era nem Conitec, era a Citec, que foi mais ou menos por aí. Antes ainda da Conitec. E com isso veio a farmacoeconomia. A gente agregou o conhecimento de farmacoeconomia à medicina baseada em evidências e epidemiologia. E aí a gente começou a ter o outro cliente, que foi a indústria farmacêutica. Aliás, só um parênteses. Particularmente, a gente se conecta por aí. 2007, 2008, que eu estava na Bayer. Exatamente. E você foi fazer um programa inteiro de formação do time, que estava sendo construído de acesso. Exatamente, foi quando a Bayer lançou o Nexavar. Foi quando lançou o Nexavar. Exato. Olha só. 12 anos. Estamos ficando velho. Mas o que é interessante disso, né? Você veja só, é um modelo de negócio que a gente conseguiu montar que eu não conheço outro modelo igual. Porque a gente trabalha com o pagador e com o vendedor. E todo mundo pergunta assim, como diabo você consegue ter a confiança de quem paga a conta? De quem paga e de quem fornece. De quem fornece, né? Porque em tese isso é um conflito de interesse terrível. Bom, primeira coisa, se eu estou com os dois eu tenho que andar na linha, porque se eu pender para um lado, o outro me lasca, né? Isso. E a segunda coisa é assim, quando a gente montou a evidência lá atrás, o lema da evidências é credibilidade científica. Esse foi o mote que a gente criou na empresa. O nosso compromisso foi dizer a verdade, ou pelo menos o que a gente acha que é verdade, doa quem doer. E você é testemunha disso. Quantas vezes o pessoal da indústria chegou para a gente com uns produtos que não eram lá muito bons, né, que queriam que a gente dissesse que o negócio era bom, e a gente chega pro cara e fala assim, não, obrigado, não é para mim, o seu produto é muito ruim, não trabalho com ele. E a mesma coisa do lado do pagador. Ou eu vou contar a verdade. Ou eu vou contar a verdade. Nunca me neguei a contar a verdade. E não tenho problema nenhum de dizer a ninguém. O problema é que quando você acha o dono das cabras, né, que você vai dizer que o filho dele é feio, o cara não gosta muito. Mas acontece. Faz parte. E do lado de plano de saúde, o pessoal às vezes chega com um negócio extremamente caro, mas a indicação está certa. E a gente diz a eles assim, olha, tá certo, você tem que pagar a conta. Eu quero ver você, como é que eu vou pagar? Isso é problema seu. O meu problema é dizer se está certo ou não. Então, foi dentro desse sistema de... Eu brinco dizendo que a gente cresceu pela antipatia, não foi pela simpatia, que a gente conseguiu se estabelecer bem nesse mercado desses dois lados. E quando entra a Kantar? Então, mais para frente ainda. A empresa foi crescendo, né? A gente teve anos que 3 ou 4 anos seguidos, a gente dobrou de tamanho. Né? Começou com faturamento de 1, no final do ano tinha 2, no outro ano tinha 4, no outro ano tinha 8. E é nessa época que a gente começou também, que eu acho que da coisa talvez a maior contribuição que a gente tenha dado para esse mercado foram as pessoas que a gente treinou. Né? A gente realmente virou um celeiro de formação, pessoas que têm orgulho de formação, de pessoas de excelência. E a gente formava as pessoas porque a gente não tinha onde buscar. Até hoje não existe no Brasil um lugar onde as pessoas se formem bem nessa área. Exato. Não tem, você tem um pouco aqui, um pouco ali, mas então as pessoas vêm, porque veja só, a indústria, por que a indústria rouba tanta gente da gente? Por exemplo, você vê o dossiê de preço. A gente faz um dossiê de preço por mês aqui na empresa, em média, para diferentes indicações. O cara que está na indústria, ele faz 1 ou 2 por ano. Por ano. Então, tem todo esse dinamismo que é esse trabalho aqui. Aí a gente foi crescendo. Nós chegamos a ter 40 pessoas na empresa. Uau. Desses 40, metade médicos. Desses metade dos médicos, uns 12 oncologistas. E dos 12 foram, sei lá, acho que uns 8 ou 9 foi gente que a gente foi treinando mesmo. Aí eu treinava o Luciano treinou o Tobias já treinou não sei quem. A gente fez uma escadinha humana. Em 2011, 2012... a empresa já tinha crescido eu não sou administrador, não tenho formação nenhuma de administração, de finanças, nem nada. Eu fui aprendendo na marra. Né? Trouxe um cara muito bom, que é o Fernando Fernandes, para trabalhar comigo, que é médico também, mas esse é um médico com cabeça... Esse é um gestor? De gestor. Ele me ajudou muito na estruturação administrativa financeira da empresa.
E em 2012, a Canta, o Dave Pomeranz, me ligou, é um cara que eu conhecia de congresso, me ligou e disse, estou indo para o Brasil, queria conversar com você. E então nós saímos uma noite, ele trouxe um diretor dele, me pediu para assinar um contrato de confidencialidade numa mesa de restaurante, eu assinei. Aí ele disse, cara, você sabe o que é? A gente quer vir para o Brasil e a gente vem com você. Eu falei, como? A gente quer vir com você, é outra serendipity da vida. Você que vai dizer como, se você quiser a gente compra a sua empresa, se você quiser a gente vira sócio, se você quiser a gente injeta capital, mas a gente vem e a gente vem com você. Eu, de novo, quase perdi as pernas de novo, né? Parei de beber, porque a gente estava tomando um vinho. Eu disse, ou eu tomo essa garrafa de uma vez, ou eu paro de beber. E, enfim, fomos conversando, nós acertamos de ter um prazo de namoro. Eu disse, eu não vou jogar a minha vida fora. 10 anos de construção, 12 anos. Não vou. Então a gente precisa ver se adapta ou não. E conforme for, a gente evolui. Vamos namorar. Então, por 2 anos, nós fomos os representantes informais da Canta aqui no Brasil. E em 2014, a gente fechou a venda da empresa. Foi até muito engraçado, porque foi a época da Copa do Mundo. E na Copa do Mundo eu decidi que ia viajar. E daí fui para o Canadá com a Luciana, com a minha esposa. Eu estava lá no meio do Canadá vendo urso. O Dave me ligou. Disse, cara, a gente precisa fechar esse negócio aí. Eu sei que você está de férias. Você vai estar em Vancouver algum dia? Eu disse, vou estar de tal. Então nós estamos indo para lá. Eles foram para Vancouver, a gente fechou. Em Vancouver? Em Vancouver. Olha só. Obviamente já estava tudo muito conversado, a gente foi só acertar os detalhes finais. A gente acertou lá os detalhes da venda da empresa. Tinha bom vinho em Vancouver, pelo menos, para você? Tinha os vinhos da Califórnia. Desse dia deu para tomar um vinho bom. A gente acertou lá a venda da empresa, teve mais aí uns meses de negociação, advogado, né, contrato para lá, contrato para cá. E no dia 11 de setembro de 2014... a gente assinou a papelada, está fazendo 5 anos essa semana. Agora. Faz 5 anos essa semana. A venda para a Canta foi uma coisa muito boa. Né? É óbvio que sempre há controvérsias, mas quando eu olho para trás foi a decisão certa, foi a decisão certa a ser feita, por vários motivos. A gente estava num momento que a gente precisava de uma estruturação administrativa e financeira muito grande e que eu, que era o CEO da empresa, não tinha condição de fazer sozinho, porque eu não conheço do assunto. Iria se precisar de um investimento grande e de uma estrutura grande por trás. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é que abriu as portas do mercado internacional. Para você ter ideia, Papini, hoje em dia, mais da metade do faturamento da Canta Brasil, né, que a Evidência virou Canta, ele vem de projetos de fora. Olha só. A gente trabalha com os headquarters das indústrias, Novartis, Pfizer, contratado lá por fora, lá de contratado lá fora, não é mais aqui. A gente tem, obviamente, o nosso mercado aqui é muito importante, a gente continua fazendo. Mas pré-marketing todo é contratado lá fora e quando chega no Brasil já está pronto. Os estudos, as avaliações. Então, mas o que é que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo para global. Não é mais somente com a visão do Brasil. Perfeito. Então, por exemplo, estou precisando fazer, sei lá, um projeto que eu fechei hoje aqui. Não é só no recorte Brasil, você faz. Não, global. Hoje por exemplo, esse é que é o dinamismo legal e é esse o motivo de eu estar nessa ponte aérea maluca que você falou. A gente aqui no Brasil tem um recurso tão bom, tão especializado, são pessoas tão bem treinadas muito aqui legal. E que tem uma capacidade e que tem uma credibilidade lá fora que os clientes lá de fora, que são muito exigentes, ficam tranquilos em repassar serviços estratégicos importantes para a gente fazer. Antes de você chegar, eu estava comemorando com a Lu ali. A gente acabou de vender uma revisão sistemática para uma indústria farmacêutica grande de Singapura. Olha só. Se eu não tivesse vendido a empresa para a Canta, onde diabo eu teria tido acesso ao mercado de Singapura? Nunca. Sim. Não, muito legal, porque se aproveita a competência do brasileiro, né, ampliando pelo mundo aí todo o conhecimento. E Otávio, é legal porque você foi fazendo uma trajetória, em todo momento tem uma questão da confiança, né? Sim. Então, lá atrás, o professor que viu a confiança, a Canta viu a confiança, as operadoras de saúde, indústria, estão sempre permeando aí no tema da credibilidade e da confiança. Então, acho que é uma construção super forte. Quando você roda pelo mundo e olhando o Brasil, você conhece o sistema de saúde do mundo inteiro, aí, né, dos principais países. E como que nós estamos comparando o Brasil com os principais países do mundo no tema de avaliação de tecnologia? Nós estamos muito para trás, muito para frente? Tá? Como que está o Brasil? Se você for pensar na média dos países, nós estamos bem para frente. Nós estamos no top 10, vamos dizer. Legal. Assim, se você considerar a Europa, né?
Estamos no top 10. Os grandes, quem são os grandes centros aí? Canadá, nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos não faz avaliação de tecnologia em saúde como devia, porque eles têm um sistema de saúde muito louco lá, privado. Então é Canadá, Austrália, Nova Zelândia, os países da Europa, e fora desses países, quem faz bem? O Brasil. Né? Você tem um pouco de Singapura, Taiwan está começando, o Japão só está começando mais agora também. Então assim, a gente está bem nesse quesito. Né? Eu acho que nós sofremos muito durante muito tempo por uma questão política e ideológica. A gente teve um governo, infelizmente, que prezava mais a ideologia própria do que as questões técnicas, e isso é uma posição pública minha, eu sempre falei isso, inclusive na presença das pessoas do governo, né? Isso sempre foi assim. Mas eu acho que a gente, nos últimos anos, a gente está conseguindo reverter isso para ter discussões mais técnicas. Porque, veja, eu sou daqueles caras que eu acho que você tem que fazer a discussão baseado na honestidade mais transparente. Então não adianta eu ficar procurando pelo em ovo para dizer que uma tecnologia que é adotada no mundo inteiro e funciona no mundo inteiro, eu chegar aqui para dizer que não funciona, como a Conitec fez por tantos e tantos anos. Ridículo. Desnecessário isso aí até. Que gerou uma série de consequências, como judicialização, etc. Eu fiz que é quase como uma jabuticaba, né? Uma jabuticaba. A gente fez um trabalho uma vez comparando as decisões da Conitec com as do NICE, e assim, uma das tecnologias que a Conitec rejeitou dizendo que não funcionava, o primeiro parágrafo do NICE começava dizendo assim: estes medicamentos funcionam muito bem para a maioria das pessoas e são extremamente seguros. Então quando você vê isso, você fala assim, puxa, que discussão ideológica que foi essa? Né? Então, eu acho que a gente evoluiu muito, não preciso falar, nosso amigo Denizar está lá na Conitec agora fazendo um trabalho sensacional. Então eu acho que a gente está, eu tenho certeza que a gente está bem para frente. E eu queria dizer mais uma coisa sobre o sistema de saúde. Depois de rodar o mundo inteiro, né? O mundo inteiro não, mas uns bons lugares. Eu acho que a gente não tem ideia de como o SUS é bom. Perfeito. Eu estou nos Estados Unidos agora, e assim alguns exemplos. Estados Unidos. Poxa, sistema mais avançado, gente rica que tem dinheiro, quando vem, pega daqui e vai para lá, ok, são as coisas técnicas muito avançadas, que realmente eles têm um recurso tecnológico, um parque tecnológico bem instalado, mas não deixa a desejar. E esse problema não é só na saúde. Isso transita pela educação, pela infraestrutura toda do Brasil, né? Mas vejam só, a estrutura do sistema. Eu sou pode parecer que eu não sou, mas eu sou hipotireoideu. Eu tomo Synthroid todo dia. Um mês de tratamento de Synthroid aqui no Brasil, Synthroid de marca, não é genérico, ele me custa uns 70 e poucos reais, 80, 100. Nos Estados Unidos, o mesmo medicamento, da mesma caixinha, só muda que a caixinha é em inglês, me custa 350 reais. Por que isso? Porque há uma distorção no sistema. Mas lá você tem um subsídio. Não, lá quem paga é o seguro. No final quem paga é você. Sim. Mas lá você tem uma distorção do sistema onde não há uma preocupação social. Perfeito. É onde o dinheiro manda, o dinheiro impera. É o sistema deles. Né? O sistema de saúde, a indústria da saúde americana é o segundo maior contribuidor do PIB. Mas em cima disso você tem famílias falindo, você tem pessoas falindo, porque tudo lá você paga. Mesmo que você não pague do seu bolso, você tem um seguro que paga para você. Uma coparticipação. E se o seguro paga para você, no final do ano, você vai ter que aumentar o seu sinistro. Então vira uma bola de neve. A quantidade de americanos... Tem mais americano falindo. Ou endividado por conta de uma conta da saúde. Por conta da saúde do que por qualquer outro motivo lá. Perfeito. Então é muito louco. Né? Vamos para a Europa, vamos para a Inglaterra, que tem um sistema de saúde chamado... Tem, mas ela tem os mesmos problemas que a gente tem aqui no Brasil, de fila, de tudo. Lá é mais confortável? É mais confortável. Mas a gente também já andou muito aqui. E aonde... Até porque o nosso sistema, o SUS, como a gente conhece, tem 30 anos. 30 anos. Não tem nenhum país do tamanho do Brasil que tenha oferecido saúde universal. Nenhum. Você fala assim, a França tem um sistema... Tem, são 70 milhões de pessoas. É um terço da nossa população numa área que é um décimo da nossa. Então é muito mais fácil de gerenciar. E lá eles também têm os mesmos problemas nós aqui, de fila, de uma infraestrutura não tão moderna. Eles têm os mesmos problemas que a gente aqui. São mais ricos? São. Né? Mas essa questão da importância que o SUS tem na vida nacional é uma coisa que as pessoas precisavam entender melhor. É muito legal você tocar nesse ponto, porque a gente acaba transitando também dentro do ambiente da saúde e sempre ouve algumas histórias, o SUS não funciona, mas quando a gente vai olhar na prática, né, é um sistema extremamente complexo,
né, que oferece recursos que muitas vezes não tem países bem desenvolvidos, né, mas é natural que você tenha uma questão de infraestrutura, você tem uma questão de fila pelo tamanho do país, pela dimensão do país. Então é legal você, com essa vivência internacional, compartilhar isso com todos nós, né? Aonde eu falo, aí vem a coisa, né? Eu vou muito falar sobre o nosso sistema e sobre as coisas. Que aí eu falo assim, gente, o Brasil é assim. O AIDS, você tem todo o tratamento de graça. A hepatite C, você tem todo o tratamento. E o melhor que tem no mundo. Vacinação de graça. Vacinação de graça. Não, em algumas terapias, Otávio, se a gente incorporou todas as moléculas, tem um pacote para o médico escolher ali, quase que sem restrição. É a melhor coisa que pode acontecer. Então, tem muita coisa boa, tem muita deficiência? Tem deficiência de infraestrutura. Na minha área de oncologia, a parte de cuidado paliativo é um caos. Mas, assim, né, vamos enxergar o que a gente tem de bom. Olhando o aspecto da sustentabilidade do sistema, porque essa é sempre uma discussão grande, né? A gente olha as novas tecnologias que são fantásticas, né? Terapia-alvo, a gente está falando de quase já de cura de algumas patologias até então era impensável. Como que você enxerga essa questão econômica mesmo, né? A questão da sustentabilidade do sistema? A questão da sustentabilidade do sistema é uma questão que, se você tiver a resposta, me chama para montar um negócio que ela vale 1 bi. Mas veja só. Você sabe que a gente está fazendo a nossa parte, pegando o estoque ali que está parado e trazendo de novo para o sistema. Otimizando o sistema. Isso, otimizando o sistema. Veja só, são escolhas que nós vamos ter que fazer como sociedade. Então, a gente precisa primeiro evoluir do ponto de vista político, do bom sentido, para entender que, como nação, a gente precisa ter um sistema político decente. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter para ter uma discussão não histérica. Perfeito. Quando eu falo de histeria, eu gosto sempre de dar o exemplo da fosfetanolamina, que 4 anos atrás eu fui no Congresso, e no dia lá de uma discussão que eu tive no Congresso, um dos caras falou, porque nós vamos votar a fosfetanolamina. Meu, pelo amor de Deus, né? Quanto tempo, né? Perdido, investido aqui. E assim, discussão. Existem decisões difíceis que vão precisar ser tomadas, mas elas vão precisar ser tomadas com base em dados difíceis de interpretar, mas a gente precisa discutir a relação nua e crua do benefício que as tecnologias trazem com o custo delas. Então, exemplo, existem várias tecnologias, e aí eu não vou particularizar para nenhuma área, mas na minha área de oncologia, obviamente, isso é uma coisa, que elas estão incorporadas no SUS ou na ANS, e elas trazem um benefício, quando trazem um benefício, é um benefício marginal. Ou não trazem benefício de forma nenhuma. Só que a questão emocional que está envolvida no tratamento é tão grande que a pessoa que está doente, ou o parente da pessoa que está doente, não consegue confrontar essa verdade inconveniente de que, faça o que eu fizer, o desfecho é ruim. Tá definido. Então a gente vai precisar amadurecer, na minha visão, a gente vai precisar amadurecer nesse tipo de discussão e dizer assim, nós não temos dinheiro para pagar tudo, mas eu posso usar 1 milhão para pagar uma coisa que vai curar as pessoas ou vai estender a vida das pessoas em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Mas para fazer isso eu vou precisar tirar daqui, dali, dacolá de determinadas coisas que não funcionam. Eu não estou nem dizendo que funcionam um pouco, mas tem muita coisa no SUS e no setor privado que não funcionam e que são pagas. Mas a gente precisa ter pouco evidenciadas. Mas existe um segundo componente, que é a ineficiência do sistema. Infelizmente, a gente tem um sistema com uma parte dos médicos muito mal preparada, uma parte dos médicos, algumas vezes até mal intencionada, que quando você vê a lista de procedimento que mais se gasta no Brasil, você não consegue acreditar. Por exemplo, exame de dosagem de vitamina D, que é uma coisa que está na moda. Tem canalzinho do YouTube falando de vitamina D. Dosagem de vitamina D não serve para nada. E nunca teve tanta vitamina D na farmácia. Exato. A não ser em situações muito específicas, que você tem uma hipovitaminose D, etc. Essa dosagem de vitamina D não serve para nada. É mal informação médica, é propaganda de laboratório para vender vitamina D e tudo. A dosagem de vitamina D fica sempre ou quase sempre entre os 10 procedimentos médicos de maior custo agregado dentro dos planos de saúde. Como? Olha só. Dosagem de hormônio tireoideu. A dosagem de hormônio tireoideu é para quem é hipotireoideu como eu. Quem não é, não faz. Também fica entre as 10 mais. Então, existe... E é quase que default hoje, né? É default, você vai lá e vê.
Então existe assim um desperdício ainda muito grande dentro do sistema. A gente tem uma entidade representativa, que é a nossa entidade de classe do CFM, que é uma entidade de cabeça velha, onde as pessoas não admitem controle externo. É quase um pecado na minha profissão você dizer que médico precisa ser supervisionado. Mas assim, a gente precisa evoluir para isso. Para ter uma supervisão médica mais apropriada, e não só pela questão de custo, mas pela questão também de proteger o paciente. Porque existe uma das coisas que é mais pedida também, tem um negócio chamado CEA, que é o antígeno cássio embrionário. É um biomarcador. Esse biomarcador só serve para paciente com câncer de intestino ou com câncer de fígado em situações muito especiais. Só. Para mais nada. Ele é extremamente pedido nos consultórios médicos. O paciente recebe um exame de CEA alterado. Isso faz com que o paciente vá fazer um monte de outros exames. Então é uma cascata, vai fazer ressonância, PET-CT, e não acha nada, porque não é porque o paciente tem câncer. E um impacto também emocional no paciente, na família, né? Todo mundo. Eu tenho câncer. Eu tenho um caso interessante, caso real. Quando eu tinha consultório, eu recebi um paciente com CEA alterado, ele tinha um bolo de exame desse tamanho assim. Olha só. Doutor, eu tenho câncer faz 19 anos e ninguém acha onde ele está. Eu falei, mas o senhor não tem câncer? Tenho sim. 19 anos. 19 anos. Fantástico, né? O cara todo ano fazia os exames por causa de um CEA elevado. Então são essas coisas. Então o sistema precisa melhorar. Eu acho que essa evolução que precisa vir, ela não vem sozinha. Eu acho que é uma evolução de maturação de sociedade, de maturação das relações, de civilidade entre as pessoas, né, e que talvez a gente veja isso aí nos próximos, quem sabe daqui a mais 20 anos, né, a gente consiga ver alguma coisa para esse lado. Muito bom. Bom, vocês viram que a gente pode ficar aqui mais umas 2 horas falando sobre o sistema de saúde. Otávio é a nossa enciclopédia aqui. Otávio, para terminar, eu transito bem na indústria farmacêutica, nas operadoras, e esse tema, né, do acesso, da questão da avaliação de tecnologia é cada vez mais presente e muita gente querendo se aperfeiçoar. Que dica que você daria para quem quer entrar nesse mundo e conhecer um pouco mais? Primeira coisa, falta gente. Então, se tem alguém bom interessado, por favor, me ligue. Olha aí, ó. Falta Olha gente. A oportunidade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, infelizmente não há ainda no país que eu conheça, pode ser até que exista, um curso de formação de longo prazo para as pessoas fazerem isso. Você tem, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem algumas coisas, a Unifesp tem, mas são coisas fragmentadas. Cursos de extensão, não tem uma formação. A melhor forma é a pessoa entrar numa empresa, numa consultoria ou mesmo na indústria e aprendendo nesse esquema de escadinha. Aqui é um lugar legal para aprender. A gente tem uma escadinha muito boa, muito antiga, com muita tradição, né? E que nos tem propiciado essa credibilidade, esse reconhecimento. Vejam só, eu não conheço outro grupo brasileiro que tenha tanta citação em guideline como o nosso. Né? Pode ser até que tenha, mas eu não conheço. As publicações da gente, elas são citadas em guideline. E assim, a citação é uma coisa muito... É uma peneira muito fina. Você tem que ter tido uma publicação muito boa para estar citado num guideline. E é o melhor reconhecimento do mundo acadêmico. Reconhecimento que você pode ter a citação. E citação de um guideline especificamente. Então a gente tem citação em alguns guidelines da NCCN, em guidelines da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, da ASCO, da Sociedade Europeia de Oncologia, que é a ESMO, da Sociedade Internacional de Pacientes Imunocomprometidos e várias outras que eu sei. E eu sempre gosto de dizer isso, e se a gente está terminando a mensagem final, que eu queria dizer para as pessoas é assim, é possível, num país de terceiro mundo como o Brasil, com todas as desgraças sociais, econômicas, burocráticas, políticas que a gente tem, se a gente se dedicar, trabalhar com afinco, e assim a palavra é trabalhar com afinco, muito, a gente consegue fazer uma coisa técnica, uma coisa boa, uma coisa de repercussão mundial. A gente precisa sonhar alto, mas é possível. É possível. Eu acho que esse exemplo da Evidências, que foi uma empresa criada por muita gente, eu sou só a cara da empresa, mas é uma empresa que foi criada por muita gente, eu acho que essa mensagem ela é o que fica. Legal.
Bom, Otávio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Falei que vocês iam gostar, é uma super aula aqui. Espero que a gente possa repetir a dose, dar mais uma rodada pelo mundo, aí você volta aqui para contar as novidades para nós. Eu volto de novo em dezembro. Eu vou no final da semana, dezembro eu estou de volta. Então já está fechado o compromisso. Em dezembro teremos o Otávio no Trocando Ideias. Grande abraço, Otávio. Grande abraço. Obrigadão. Muito obrigado. Viu? Gostou da nossa entrevista? Inscreva-se no nosso canal, dê um like e faça seus comentários. Indique as pessoas que você gostaria de ver sendo entrevistado aqui no canal Trocando Ideias. Um abraço.